Bem-vindos mais uma vez à nossa sala de reuniões aqui na Steer Capital para mais um podcast. Hoje, presença ilustre da minha companheira Bia Munhoz. Bom dia, boa tarde, boa noite. Muito obrigada, dependendo do horário que você está assistindo. Hoje, com um convidado super especial, o Rômulo Gambardella. Gambardella. Né? Esse pessoal que põe um italiano no meio. Tutto è buona gente. Tutto, né? Tutto. Pelicane. Tutto Você não, né, Bia? Não, Munhoz é espanhol. Ah, então. Tá tudo ali. Tudo coligado, né? Tudo na mesma faixa. E a gente vai falar um pouquinho sobre como entender pessoas. Porque o mundo de hoje tá super simples. Todo mundo precisa de terapia diariamente. Então a gente trouxe o Rômulo com sua expertise aí, seu PNL Gratidão. todo. Gente, eu sou sinestésico. Eu gosto de cumprimentar e de tocar as pessoas. Seja muito bem-vindo, né? Vamos Gratidão, lá, vamos fazer uma reunião boa, então, com todo mundo. Minha eterna gratidão a vocês aí por... Acabamos de virar a nossa ampulheta. Nossa ampulheta. Rudiger, estou com saudades. Rudiger é nosso outro co-hosting também. Que legal. E ele que trouxe a ideia de trazer uma ampulheta para a mesa para a gente ter uma noção de tempo. E é um dos maiores relógios que tem, né? Se a gente for pegar, desde antigamente, a ampulheta que funcionava, era o relógio da época, né? Se a gente for parar para ver, é um símbolo metafórico, né? Do tempo. Então, ele tá aí bem metafórico mesmo, porque a gente não tem tempo. Eu lembro da nuance do Harry Potter, lembra? Quando o Dumbledore virava a ampulheta e a areia passava muito mais rápido de acordo com o tempo de interessância da conversa. Ai, legal. E aí, quando a areia passava devagar, é que a conversa não estava tão interessante assim. Então, fica a dica. Rômulo, conta um pouquinho de você, da sua história, pra gente começar a te entender como pessoa e começar a entender o nosso tema, né? Bom, muito prazer para quem tá me vendo, me ouvindo, né? Não sei se é bom dia, boa tarde, boa noite, como a Bia falou. Eu sou o Rômulo Gambardella, tenho 34 anos, sou casado, natural de Uberlândia, Minas Gerais. Mineirinho, gente boa, que gosta de um pão de queijo. Cadê o Uai? Uai. Eu moro há muitos anos em São Paulo, né? Então eu já tô mais pro lado do paulistano do que pro mineiro, mas nunca esquecendo das minhas origens, né? Então sou um mineiro natural de Uberlândia. E hoje, né, eu estou treinador comportamental, mentor de pessoas, empresas, enfim. E esse papo é muito importante porque tudo se trata de pessoas, né? E eu vou contar um pouquinho da minha história aqui para a gente entender sobre pessoas, porque vendas é sobre pessoas, relacionamento é sobre pessoas e tudo é sobre pessoas. Então, se a gente for parar para pensar, nós precisamos, se nós queremos crescer, ser alguém importante, nós precisamos entender de pessoas. Quando você entende de pessoas, o jogo muda. Não interessa qual área seja, né? Eu acho que está cada dia mais difícil entender pessoas, com certeza. Né? Eu achei interessante. São muitos credos, são muitas crenças, né? São muitos desafios, muitos desgastes. Gerações, né? Eu li uma pesquisa essa semana que a gente, pela primeira vez na história do mundo, a gente está com 5 gerações de uma mesma família convivendo no mesmo espaço de tempo, né? Sim. Eu achei interessante que você falou que você está sendo treinador nesse momento. E não eu sou o treinador. Por quê? É muito... A palavra é muito forte, né? E tudo que nós falamos, ele gera uma... Toda palavra que a gente pronuncia, ele gera uma imaginação na cabeça de alguém e em si mesmo. Quando eu falo eu estou treinador, a gente nunca sabe o movimento que vai acontecer no dia da manhã. E a palavra eu sou é muito forte. Se vocês entenderem o poder da palavra eu sou, tudo que vem consequentemente, você caracteriza aquela coisa como se fosse única. Então, eu sou o treinador? Eu sou o treinador. Mas é muito mais importante eu estou treinador porque o tempo todo eu não sou uma coisa só. Então, eu estou treinador. Eu estou palestrante, eu estou isso, eu estou aquilo. Eu estou empreendedor. Sim.
E aí, quando a gente coloca eu sou, é muito forte, né? Então as pessoas acreditam, hoje as pessoas falam muito, né? Se a gente for levar para esse lado, eu sou muito ansioso, eu sou aquilo, eu sou... inconscientemente, você vai mandando essa mensagem para o seu cérebro e você vai condicionando aquilo como uma verdade única e absoluta. E nós somos muito maiores do que isso. E já está criando um espaço ali sem tempo, né? Uma questão mais atemporal. A pessoa vai viver aquilo ali a vida. Faz todo sentido, faz todo sentido. Então, assim, se você for parar para pensar... claro, eu sou treinador, sim, é a minha profissão hoje. Pode ser, eu não sei, um dia da manhã, né? Tanta coisa acontecendo. Uma coisa eu falo, eu amo pessoas. Eu gosto disso, de estar aqui. É isso que vibra o meu coração. Eu gosto de gente. Mas, Rômulo, já me perguntaram, né, esses dias, o que você acha de toda essa evolução tecnológica? Gente, eu acredito que todo esse movimento que está acontecendo, que está acelerando muitos processos, eu não sei até que ponto vai chegar, mas uma coisa eu acredito muito, que não vai substituir o que o ser humano faz, a nossa essência. Perfeito. Ele vai facilitar muito o trabalho, em todos os sentidos. Você fala de inteligência artificial, do chat GPT, de várias coisas. Então, Copilot, que agora está saindo para todas as máquinas Windows quase. Quem fez a atualização já deve ter percebido aí, né, nos últimos dias. Então, mas uma coisa que ele não substitui é isso. O olhar. É essa conexão que a gente faz. Né? Então, é muito importante. Enfim, comecei a falar e... Então, mas como que a gente vai entender todo mundo? Como que a gente vai... até passando analisar o outro, isso. Saber respeitar o momento que o outro está passando sem ser invasivo, sem... Legal. Sem crucificar, porque às vezes a gente tem uma necessidade de se espelhar na outra pessoa e esperar uma conduta dela meio que semelhante uma conduta ou uma aprovação? Não sei. Isso é um tema interessante. Por que a gente busca tanta aprovação social? Sim. Tanta aprovação do outro? Pegando esse gancho, o que acontece? Nós falamos antes de começar o podcast. Todos nós, e é um conceito da psicologia, todos nós temos dentro de nós uma criança, né? Muitas das vezes, essa criança, né? Quando eu falo criança, é o Rômulo criança, a Bia criança, a Luísa criança. Essa criança passou por situações na sua infância que muitas das vezes ela não se sentiu vista, ela não se sentiu acolhida, ela não se sentiu importante para os pais por N motivos, não estou aqui para julgar toda essa conduta dos nossos pais. E aí, na vida adulta, a gente fica procurando essa aprovação. O ser humano em si, ele gosta de se sentir, é uma coisa do ser humano. Quem falar que não ligo para isso, cara, tá mentindo. O ser humano, ele gosta de se sentir visto, ele gosta de se sentir acolhido, faz parte da nossa ele gosta de se sempre, sentir né? importante. Então, assim, a grande questão é, se você faz isso o tempo todo esperando o reconhecimento, é porque algo precisa ser olhado para a tua infância. Se você fica feliz com o reconhecimento, que todo mundo fica, mas aquilo não é a única coisa que importa para você realizar as suas tarefas, as suas coisas, os seus feitos, tá tudo bem. E tá tudo bem sempre, porque assim, se a gente for olhar, mas eu ainda não consigo olhar para esse lado, para mim é muito desafiador. Eu falo desafiador, eu procuro sempre trocar e melhorar as minhas palavras, porque todo mundo fala difícil. Quando você fala difícil, aquilo já condiciona uma coisa muito dolorida. Quando você fala desafiador, já remete a algo que precisa ser vencido. O desafio precisa ser vencido. É aquilo que você falou, né? As palavras têm poder. As palavras têm poder. Então, até um gancho para quem está observando, quais as palavras que você tem usado no seu dia a dia? Como você tem condicionado a sua mente? Né? As palavras, elas podem muito bem ser o seu potencializador ou o seu limitador. As palavras, elas meio que elencam a sua expectativa e a sua realidade, né?
Eu acho que palavra tem muito esse poder de você conseguir, inclusive, conseguir controlar a sua ansiedade, que foi aquilo que a gente estava falando bastante. Quando a gente acaba pensando melhor sobre todos os nossos atos, tudo aquilo que a gente anda fazendo, com a força das palavras a gente consegue, inclusive, dar uma controlada, ficar um pouco mais comedido nas situações. Mas às vezes quando a gente fala, a gente externa, até quando tá sozinho e divagando, né? Pensando... Diálogo interno, né? Aquele diálogo, né? Que fica eu conversando. Parece que a gente chega num rumo pra tentar entender o que tá passando na cabeça da Bia, por exemplo. O que tá passando na cabeça do Rômulo. Pra entender as situações humanas daquele dia. Sim. É muita loucura isso ou não? É muito comum, na verdade, né? Se a gente for falar, faz parte do ser humano, né? Então, assim... Para falar de você entender de pessoas, né? Até pegando um gancho da inteligência emocional, que eu falo muito, que eu gosto muito de falar, de onde surgiu esse conceito de inteligência emocional? Desde a década de 70, a década de 80, começaram-se até os modelos de gestão, começaram-se a olhar mais para o ser humano, né? Não aquele modelo Henry Ford, que é produtividade, exato. Você é só um objeto de produção, começou-se a olhar. Mas quem deu um grande boom nesse olhar para esse termo específico, inteligência emocional, foi o Daniel Goleman. Na década de 90, ele lançou um livro que foi best-seller, ele fala sobre inteligência emocional. Eu não lembro o título, eu tenho ele em casa. É Como Você Ter Inteligência Emocional, enfim, alguma coisa assim. Depois a gente pode até procurar aí. Mas esse livro começou a falar, então tem 5 passos da inteligência emocional, que na verdade, entender de pessoas é você ter inteligência emocional. Então, para eu entender do outro, que é a primeira coisa que eu preciso entender? Entender de mim. De você mesmo, exato. Entender de mim. Então, assim, é muito... Isso tá sempre nos nossos... Porque a Bia, além dela ser minha co-host, ela é minha mentora, tá? Olha que legal. E ela é fera, viu? Ela é Isso fera. tá sempre nos nossos diálogos, né? Porque tentar me entender pra eu mudar a minha postura, pra eu me flexibilizar pra algumas questões, que ela sabe que eu sou bem resoluta, né? Sim. É complexo. É bem complexo. E eu acho que é essa falta de diálogo interior. Muitas vezes as pessoas... Eu pratico algo desde os meus 8 anos de idade até hoje, que é escrever diário. Eu escrevo diariamente. E o que você tá esperando para escrever o livro? Olha, eu comecei a escrever recentemente. Mas crônicas da minha... Eu gosto muito de crônicas. Porque eu acho que a crônica, ela retrata tanto a realidade do ser humano, mas de uma forma tão mágica, que é outro ponto. A gente sempre tá esperando o ápice, o fator surpresa, quando na verdade a nossa rotina, ela já tem várias surpresinhas. E eu comecei a escrever sobre isso recentemente. Que legal. Mas eu acho que uma das coisas que mais me ajuda na vida é esse diálogo interior, é a escrita terapêutica. Sim. A escrita terapêutica nada mais é que você retratar a sua própria vida para você. Sua até essência, você entender. Né? Exato. E isso é muito bom. Eu tive vários problemas recentemente. O que eu fazia? Eu sentava 1 hora à noite e escrevia tudo que estava na minha cabeça para conseguir descomplicar um pouco esse enxame de pensamentos. É uma das coisas que eu mais trato na mentoria também, trabalho, que são exercícios de resolução para as pessoas. O que você acha sobre isso? Escrita terapêutica. Eu acho muito incrível, porque é uma forma do ser humano externalizar o sentimento, né? Nós somos ensinados pela nossa cultura, erroneamente, que nós não devemos falar dos nossos sentimentos, que isso é sinal de gente fraca. Isso é a maior besteira que existe na face da Terra. O ser humano, ele precisa externalizar os sentimentos. Só que é muito mais, entre aspas, confortável eu jogar a sujeira, né? A sujeira, metaforicamente falando, a sujeira emocional para debaixo do tapete, não olhar para isso. Só que vai chegar uma hora que isso daí vai explodir. Que isso daí, ele não foi olhado, isso daí não foi visto. Vai chegar uma hora que vem e na boom. Hora que ele explode, e aí, ele não e na hora que vem aqueles... Pessoal, não tem. Não sabe separar. E aí vem burnout, vem ansiedade, vem depressão, os vários males que assolam a nossa sociedade, gente. Então, assim, a gente precisa olhar para os sentimentos, a gente precisa olhar para o ser humano. Vou contar uma história rapidamente para vocês.
de um jovem. Esse jovem tinha aproximadamente 11 anos de idade. Ele chegou em casa após um jogo de futebol e viu a mãe dele passando mal, deitada no chão, tinha acabado de sair. Ele tocava a campainha da porta, a porta não abria, ele arrombou a porta e viu a mãe dele lá no chão, passando mal, e na cabeça dele ela ia morrer. Ele rapidamente pegou essa mãe, levou para o hospital, com 11 anos de idade, internou, deu entrada nela no hospital, internou, e, enfim, dali para cá ele pegou esse peso inconscientemente, como se ele fosse responsável 100% por isso, pela mãe. E aí isso criou uma responsabilidade nele, uma autorresponsabilidade excessiva, que todo mundo, quando ia gerar conflitos, quando tinha conflitos, ele morava com o avô chegava para conversar com ele, a avó chegava para conversar com ele, a irmã chegava para conversar com ele, e todo mundo, e isso foi transbordando, ele não olhou para isso, Com 25 anos ele teve uma crise de ansiedade. Aí tem aquela música do Roberto Carlos, Esse Cara Sou Eu. Então, eu peguei muito peso que não era meu. Sim, você se centralizou muito no ponto das pessoas. Eu sou responsável por tudo. Isso me criou uma sensação, tudo que acontece na nossa vida tem uma parte boa e uma parte ruim, né? Desafiadora, vamos falar assim. Qual que foi essa parte negativa? Isso me gerou vamos falar da parte positiva primeiro. A parte positiva é que me gerou uma sensação de responsabilidade. Eu sempre fui uma pessoa, sabe, responsável. Sempre sempre tive muito medo de fazer coisa errada. Então isso me doutrinou. Agora, me gerou um grande peso emocional. Que é a responsabilidade de tudo em cima de você. Em cima de mim. E aí as costas parecem que vão ficando assim. Quando você se liberta, eu vou te falar uma coisa. Não existe nada mais libertador do que um não. As gêmeas Olsen, elas falam que não é uma sentença completa. Se eu falei não, eu não preciso explicar os porquês dos meus nãos. Acabou. Se eu cheguei no não, é porque eu já tenho tudo aquilo balizado na minha cabeça e eu realmente não quero, né? Só que é uma dificuldade, pelo menos pra mim, não sei pra vocês, mas pra mim é uma dificuldade muito grande falar não. Medo da rejeição. Medo de rejeição. Viu? Eu vim, porque assim, toma, faça esse projeto. Tá bom. Pega esse, toma, faz. Toma esse, faz. Na hora que você vê, você falou tanto sims pro trabalho que você olha para trás e vê o tanto de coisa que você deixou de fazer pessoal, porque você não falou não pro trabalho. Então, Perfeito. Na hora que você começa a organizar, eu venho conversando muito com a Bia disso. Você começa a organizar a sua agenda, os seus feitos, você começa a avaliar aonde você fala não e aonde você fala sim. E aprender a falar não é difícil para quem é proativo, viu? E eu acho que entra na questão de quando você começa eu pelo menos falando por mim, eu falo muito sim, eu busco sempre ajudar o máximo de pessoas possíveis, eu carrego esse peso também de carregar a responsabilidade dos outros, só que aí depois entra na outra questão, que a gente acaba ficando frustrada quando as pessoas não são recíprocas conosco. Porque você cria um negócio chamado expectativa. Exato. E a expectativa é a pior coisa que tem. Porque você acredita, você cria uma expectativa tão grande em cima daquilo, porque você é assim, que você acredita que todo mundo deva ser assim. E não necessariamente. O ser humano, vamos falando de comportamento humano, como é que ele aprende? Ele aprende de duas formas. E se você vê tudo que aconteceu na sua vida, foi por causa dessas duas formas. Então o ser humano ele aprende de duas formas, por repetição e por forte impacto emocional. Então, como é que você aprende a falar? O seu pai, sua mãe vão repetindo, e você vai repetindo, e aí você entende que o B mais o A é Bá, né? Fala papai, fala mamãe e vai repetindo. Você tem padrões de comportamento dos seus pais que você vai repetindo. E forte impacto emocional, né? Que eu chego e a gente está conversando, eu chego e falo assim, para!
assustou. Isso gera um monte... Foi proposital. Eu ri. Eu acho que eu rio quando eu tô assustada. Isso gera um monte... Você olha na minha pupila. Isso gera um monte de sensações, um monte de emoções. O seu corpo mexe inteiro. Brrr, e aí isso gera um estado de aprendizado. Então, por exemplo, quando você era pequeno, a sua mãe, você começou a ver o fogo, né? E aí você começa a olhar, sua mãe fala assim, não vai que vai se queimar. Não vai que vai se queimar. Em alguns modelos mais roots, uma criação mais, né, raiz, da antigamente, vai lá. Aí você põe a mão, pá! Aí queima. Isso é um forte impacto emocional. Ou, por exemplo, quando o seu pai ou a sua mãe grita com você, isso gera um trauma. E aí, tudo isso, a gente costuma falar que tudo que acontece pelo forte impacto emocional, isso acelera o aprendizado de uma forma, o aprendizado assim, né? A absorção, vamos falar, porque às vezes não é um aprendizado, mas é um trauma. Com certeza. Isso acelera de uma forma assim absurda. Por isso que existem muitos treinamentos de alto impacto, que eu gosto muito, porque esse treinamento de alto impacto é um treinamento muito forte, mas você vai viver e experimentar coisas e situações que vão ser muito fortes, mas que vão ressignificar padrões de comportamento de anos e anos e anos. Né? Então... Só para fazer um adendo, uma frase que eu ouvi muito, assim, até hoje, que é assim, se não vai pelo amor, vai pela dor. E às vezes aprender pela dor é que com o passar do tempo, a gente como humano, né, já tem um tempinho de caminhada, a gente vai absorvendo que aprender pelo amor é muito mais vantajoso do que pela dor, né? Mas o amor, às vezes, não traz tanto impacto. Eu vou falar que... É o tapa que ele deu na mesa agora. O amor não traz tanto impacto, às vezes. A dor, isso daí é uma coisa que eu nunca parei pra... Eu já tentei entender em terapia, e estudando, e lendo muito, mas eu aprendi muita coisa na minha vida realmente por dor. Eu tenho 25 anos, mas eu cresci muito nos últimos 3 anos da minha vida puramente com dor. O amor é o que eu tento transmitir para as pessoas a partir da dor que eu tive que carregar sozinha. Aí já pega outra pessoa no recorte que aprendeu mais pelo amor do que pela dor. Como entender as pessoas, hein? Você já parou para pensar que da sua maior sombra vem a sua maior luz? Com certeza. Sim. As pessoas têm muito medo de encarar a sombra, a escuridão, a sua dor. Só que é essa dor que vai te libertar. Que vai te iluminar. Então, e vai ser diretamente. E o fato de você olhar para isso, eu só comecei a entender e estudar porque eu tive que acessar a minha dor. Eu, durante muito tempo, eu fugi disso. Então, depois fazendo uma análise, o seu próprio corpo, a sua mente vai te dando sinais de que algo não está legal. E você não vai vendo, né? E aí você fala assim, não, eu não vou olhar para isso, não. É muito mais confortável, momentaneamente, você não olhar para isso. E aí o que acontece? Vai chegar uma hora que isso a conta vai chegar. E qual que é a avaliação do reflexo disso para outras pessoas? Olha, porque a gente fala muito a gente falou aqui muito do nosso próprio entendimento, mas também tem a gente precisa também às vezes parar para entender como isso reflete para o outro. Sim. Porque às vezes a experiência de aprendizado da Bia mais pela dor foi pelo fato de alguém estar aprendendo de alguma outra forma e ter refletido para ela apenas isso. E eu refleti o que eu aprendi, amor. Tem um documentário que é muito bom, eu não sei se você já assistiu, que é o Efeito Sombra, que ele mostra exatamente isso, o quanto a gente esconde e o quanto a gente mostra. E aquilo ali é totalmente essa dinâmica de você esconder e colocar, esconder e colocar. E na sua percepção, como que fica essa reflexão, né, do meu sentimento para o outro, do meu aprendizado para o outro, dentro de pensando no ser humano como comunidade? Sim. Mesmo? Vou trazer um conceito da PNL, da Programação Neurolinguística. Ela fala que mapa não é território.
O que é mapa? Se eu falar um mapa da cidade de São Paulo, por exemplo, é igual necessariamente à cidade de São Paulo? Não, porque acaba sendo a territorialização da cidade é muito maior só do que aquele desenho delimitado no mapa. Legal. Então, o que é mapa? Mapa é algo que é imaginário. Alguém foi lá, imaginou e fez aquele desenho. Território é aquilo que é real. Então, eu preciso... Quando eu entendo que o meu mapa é diferente do mapa da Bia, é diferente do mapa da Luísa. O que eu quero dizer com isso? Mais especificamente falando, como é que forma o nosso mapa? Tudo que acontece na nossa vida, lembra que eu falei? Por repetição e forte impacto emocional. Isso gera um estado emocional que, consequentemente, depois gera uma crença. E aí essa crença vai perdurar até os dias atuais, ou durante o passar dos anos você vai ressignificando. Então, eu quero entender de pessoas, eu quero entender desse conceito que você me perguntou, eu entendo que todos nós temos um processo, temos vivências diferentes, temos criação diferente, nós vivemos em ambientes diferentes que foram nos condicionando aquilo que a gente imagina como verdade hoje, como a verdade, nossa verdade absoluta. Então, quando eu entendo disso, e num bate-papo, numa conversa, às vezes quando a Bia expõe algum ponto de vista dela, eu posso discordar. Não existe nada mais comum e mais gostoso do que isso. Perfeito. E como é que eu posso ser um pouco mais gentil, mais empático com a Bia? Eu falo, olha, Bia, você me pôs o seu ponto de vista, mas em cima das minhas experiências, eu discordo disso por causa daquilo. Né? Então, o que é a verdade absoluta? É algo que está no meio entre o meu, metaforicamente falando, entre o meu ponto de vista e entre o ponto de vista da Bia, ou da Luísa, né? Então, assim, quando a gente começa a se entender que nós somos seres humanos diferentes, nós somos seres humanos com experiências diferentes, você começa a analisar melhor as pessoas, você começa a observar melhor as pessoas e as suas relações vão ficando melhores. E eu acho que hoje você não mais cria que tanta nunca, expectativa, né, em cima das coisas. Né? Não sei, faz sentido? Não, eu acho que hoje mais do que nunca a Luísa trouxe um ponto que nós estamos convivendo 5 gerações diferentes atualmente, né? Então são 5 gerações que tiveram totalmente uma cultura, hábitos, tudo diferente. Tecnologia diferente, né? Exato. Ambientes diferentes. Estrutura de sociedade civil diferente. E aí você pega também toda a geração atual, que cada um cresceu num modelo diferente. Se eu pego o meu grupo de amigos, cada um cresceu num modelo de família muito diferente. E daqui pra frente é cada vez mais diferente. Mas se você for pegar um casal, por exemplo, e analisar o que é um casal não é formado só por 2 pessoas. Porque eles foram criados por 2 pais, então a gente já tem aí mais 4. Que já teve os seus 2 pais, que já teve 2 pais, e vem aquele geração de informação. Isso. Um monte de bagagem, um monte de credos, que como que a gente vai alinhar isso? Como que a gente vai entender o outro? Ou é por meio da dor ou é por meio do amor. Exato. Eu acho que o amor é sentar e conversar. E aí quando você analisa a sociedade num campo muito maior, num universo infinito de pessoas, pega aí quantas pessoas temos no estado de São Paulo, não tem os dados do IBGE, tá? Mas pega quantas pessoas criaram cada um desses indivíduos, onde que essas pessoas estão relacionadas, porque tem pesquisas também que falam que no passado a gente se relacionava com família, a sua comunidade e a sua religião. Por isso que formavam os bairros, as cidades. Hoje é ainda maior, porque não tem só a religião, tem o futebol, tem política. E hoje o digital potencializou isso muito, muito, perfeito, né? A minha opinião tá no Facebook, no Instagram, no YouTube, no podcast. Mas eu acho que a gente pegou um ponto que geralmente as pessoas não falam. Todo mundo fala sobre inteligência emocional e o que aquilo ali pode te ajudar. Eu acho que a gente tá pegando um tema super legal que eu não vi até agora em conteúdo nenhum, que é a origem
de tudo, a origem desses comportamentos. E a filosofia mudou também. Você pega a educação que nós tivemos. Estamos todos aqui quase na faixa dos 30, talvez eu um pouquinho mais velha, com os meus 37 anos, que são 20, tá? Não vamos tocar nesse assunto. Não tem problema, eu sou muito bem relacionada com a minha idade, eu acho ela ótima, porque eu trouxe várias coisas. Mas, por exemplo, se você analisar os métodos de educação que a minha mãe teve, que a sua mãe teve, que a sua mãe teve, pai também, tá? Estamos falando de mãe, que normalmente é mais nessa visão. Hoje você olha, tem livros, método montessoriano, educação... Tem a Waldorf também. Educação... Existe vários tipos. Fugiu agora o nome, que é aquela mais... Humanizada. E que é conversar com a criança, técnicas de que você não vai conversar com ela olhando de cima para baixo, mas que você vai entrar no mesmo... Você vai entrar na sintonia dela. E nisso você vai vendo que as gerações, todas misturadas ao mesmo tempo, até mesmo no ambiente de trabalho, às vezes é confuso. Com certeza. Sim. Porque uma pessoa que tem, sei lá, 50 anos, que está 30 anos numa mesma empresa, ela quer que um estagiário tenha a mesma postura que ela ali, só que ela vê o mercado de trabalho... De uma forma totalmente diferente. Sim. Por isso que eu falo que... Pequenos e grandes conflitos. Por isso que eu falo que tudo se trata de pessoas, né? Hoje, graças a Deus, e eu fico muito feliz com isso, muitas organizações, empresas já estão olhando para o ser humano, né? E isso precisa ser olhado, né? Então, como é que eu falando de mim, por exemplo, como é que eu entendi e fui para esse mercado? Eu comecei a dar treinamento de vendas. E como que você caiu na parte de treinamento de vendas? Eu trabalho na área de vendas há mais de 15 anos e sempre tive uma facilidade ali de criação. Muito, né? E eu comecei a entender e estudar. E aí, o que é o principal da área de vendas? Né? É um assunto para um outro podcast. Mas, enfim, é entender de pessoas. E aí, para eu entender de pessoas, eu tinha que entender que o quê? Que eu precisava me comunicar melhor. Eu comecei a estudar de comunicação. E para eu entender de comunicação, eu precisava entender de sentimentos, de emoções. Eu fui estudar toda essa parte. Então, hoje, até os treinamentos que eu ministro foi em cima de todo esse conhecimento que eu fui adquirindo para a minha vida. Então, hoje eu dou treinamento nas empresas de vendas, eu dou treinamento de comunicação com um foco de vendas, eu dou treinamento de comunicação de forma abrangente para toda a equipe, porque as pessoas não foram ensinadas a isso. Sim. Eu dou treinamentos de toda a parte emocional, porque as pessoas precisam falar de emoções, né? Criou-se essa crença, né, que a gente não deve falar disso, e aí me permitam puxar a sardinha para esse lado, para os homens, tá? Por quê? Criou-se essa crença popular de que o homem não deve falar de sentimentos, que o homem não deve se emocionar, o homem não chora. Quem é que nunca criou isso quando era criança? Você estava chorando lá, o seu pai, mas foi da forma que ele aprendeu também. Não estou falando isso jogando todo o peso nos nossos pais. Os nossos pais, eles nos deram aquilo que eles tinham de melhor, aquilo que eles receberam também. Eu acho que vem de encontro àquilo que eu falei. Isso, também, exatamente. Né? A mudança de postura. Isso, de geração para geração. Né? Se você for parar para ver, o seu pai, por mais que ele possa ter sido incisivo, ter sido forte com você, a criação dele, consequentemente, deve ter sido muito pior. Né? Então, assim, quando você começa a entender isso, você começa a também não julgar muito o seu pai. Você começa a perdoar. Isso, e o perdão está muito atrelado assim. Eu não concordo com o que ele fez, mas eu me liberto desse sentimento. Também o que aconteceu com ele. E então, aí também se liberta do sentimento de que pai e mãe tem que ser perfeito. E pai e mãe não são perfeitos. Não são. Cito Legião, né? São crianças como você.
Exatamente. Então, assim, é muito legal. Quando você começa a entender, é um grande quebra-cabeça, né? E aí, assim, por isso que eu falo que são horas e horas e horas e horas de conversa aqui para você começar a se entender. Então, quando você fala disso, você vê como é profundo, como nós somos até na nossa geração. Quando você começa a entender isso, você começa como você pode impactar ou prejudicar a vida dos teus filhos. Como você pode potencializar ou como você pode limitar. E, Rômulo, você acha que isso sempre existiu ou você acha que hoje em dia isso está vindo cada vez mais à tona? Porque problemas familiares sempre foram estruturais, sociais. Só que a gente está passando por uma época de maior exposição dos nossos sentimentos e eu acho que deriva muito também das doenças psicológicas. O que você acha? Eu acho que é porque antes, pelo menos no meu imaginário, né? As pessoas sentavam mais no banheiro para chorar, escondidas. Elas guardavam muito os sentimentos, as frustrações delas para elas mesmas. Não compartilhavam. E aí hoje, se você chega numa pessoa que tem que teve um outro tipo de educação e sugere para ela um tratamento psicológico, psiquiátrico, para que ela tenha uma conduta diferente, ela fala, não sou doente, vou guardar minhas emoções. E aí você vê no passado quantas famílias se trabalharam num relacionamento abusivo, que hoje a gente considera tóxico, quantos reportes que a gente tem de familiares, de amigos que tiveram problema de doença alcoólica na família, droga. Violência Só doméstica. que hoje a gente senta e conversa na mesa do bar, aconteceu isso em casa. Cara, vai se tratar, vai procurar uma ajuda. Antes do seu gatilho emocional explodir, pelo menos esse é o meu credo, que quando a gente vai guardando a nossa emoção pra gente mesmo, na hora que ele explode com tudo como se fosse um burnout. E no passado eu vejo mais assim, hoje você entra no Google, vai dar alguma coisa, ele vai te dar alguma doença, vai logo te indicar procurar os ajuda bons psicológica. artigos te indicam já uma procura de um especialista para isso. E isso também, o fato da gente estar mais informado acaba também abrindo esse leque da busca profissional para aquele problema e também de comportamento em sociedade. Sim. Não, faz todo sentido. E assim, se nós pararmos para pensar, você citou muito bem, quantos problemas não existiam, né? E hoje, por todo o avanço tecnológico, por tudo que aconteceu, das pessoas se exporem na internet, todo esse processo, essa quantidade excessiva de informação, isso também chega a ser um ponto que pode ser muito maléfico também para parte emocional. Quantas crianças já têm esse excesso de informação todo o tempo todo, estão sendo extremamente hiperestimuladas, né? Isso acaba influenciando e futuramente a propensão delas terem algum problema, alguma questão com ansiedade, porque é muita informação e a gente não dá conta de processar tudo isso. Não dá. Chega uma hora que você fica louco ou louca no sentido de tipo assim, cara, e aí vem a ansiedade, vem as coisas, porque eu preciso ser um bom filho, uma boa filha, um bom marido, uma boa esposa, eu preciso ser não sei o quê, eu preciso ser bom no que eu faço, eu preciso, aí... Blum. Essas questões todas também dá para correlacionar com as mudanças estruturais nas empresas, quiet quitting, lazy job, porque você vê que são adventos, lay down, né, que o pessoal anda fazendo lá por fora do país, essa mudança de comportamento até dentro do trabalho e essa falta de paciência de aprender no trabalho, de fazer... ser o estagiário que bate carimbo, né? Porque eu não quero...
o que eu ando lendo, né, consumindo de informação a respeito disso, é que a galera não quer bater carimbo, quer ser gerente já, quer fazer relatório. Esse aspecto que você passou agora traz um pouco para isso? Total. Para esse comportamento criou-se toda essa aceleração digital que aconteceu, criou-se a necessidade, a crença, vamos falar assim, uma crença popular de que as coisas acontecem do dia para a noite. Né? Todo esse avanço das pessoas aí no digital, né? Com lançamentos assim que o cara fatura milhões aí num lançamento, tudo, criou-se essa ideia de que a pessoa tem que dar certo do dia para a noite. E ela não entende que é um trajeto, que você precisa ter um processo. Se você quer o mercado financeiro isso. Se você quer sair de A e ir pro D, você precisa passar pelo B, pelo C e assim. E entender seu ponto de partida, que é super importante. As pessoas hoje em dia vivem tanto em comparação, né, Rômulo, que elas não entendem nem o ponto de partida, que aí entra logo no assunto que a gente falou inicialmente. Se entender. Você acha que é possível alguém se entender completamente? Eu acredito que esse se entender completamente, ele vai sempre mudando. Porque você nunca vai estar 100% resolvido com todas as questões. Por quê? O tempo todo, coisas... Né? O tempo todo... A gente acabou de sair. Você acaba de sair de uma, vamos supor, de uma terapia. Você sai plena, abraçando a árvore, a vida é bela, não sei o quê. Algo acontece na sua vida e você fala assim, opa, preciso tratar isso também. Nossa, saia do consultório e pisa no cocô do cachorro na rua. Você já começa a falar, meu Deus, por que a vida não pegou? Por que ele não fez a parte dele da comunidade? Aconteceu comigo esses dias. Eu tinha gravado um vídeo pós-terapia. Ei, gente, agora tudo vai ser diferente. Aí, meia-noite, a minha terapia foi 6 da tarde, meia-noite aconteceu um negócio. No outro dia de manhã eu postei o story. Gente, o que aconteceu ontem, sabe? Mas então, a gente vai de vitórias e derrotas também então, assim, o tempo todo. Né? A neurociência, ela traz muitas questões do hábito. Como é que você cria um hábito? Tudo que você faz. A maioria das pessoas falam 21 dias. Tem coisas que 21 dias, tem coisas que 30 e poucos dias. Mas tudo que você faz repetitivamente se torna um hábito. E o ser humano é feito de hábitos. Hábitos bons e hábitos ruins. Só que você tem que se esforçar conscientemente, né? Se você for falar assim... Tem muita gente que fala assim... porque eu não tenho... Como é que fala? Às vezes me motivação. Foge. Não. Eu sou procrastinador. Vamos falar. Eu sou procrastinador. Não é que você é procrastinador, só que o seu foco está em procrastinar. Quando você muda o seu foco em fazer as coisas, ou o que é procrastinar? Você entende que aquilo momentaneamente não é importante. O seu cérebro entende. Só que você, conscientemente, você sabe que é importante. Só que inconscientemente o cérebro acredita que não é importante. Então você vai jogando para amanhã. Você vai jogando para amanhã. Então quando você... que o seu cérebro dá o gatilho de importância, você tem 1 hora para terminar. Exato. Isso. Encontra o seu foco. Então quando você entende esse rolê, né? Esse Paranauê, e você começa a se treinar ao tempo todo, se treinar, até com relação aos teus sentimentos, as tuas coisas, a tudo que acontece na tua vida, você vai criando esse hábito. Perfeito. E vai ficando mais simples. Não que seja fácil, mas você começa a olhar, isso aconteceu por causa disso. Pô, eu senti isso. E aí é validar os seus sentimentos. Às vezes a gente acha que assim, cara, não, eu não posso sentir a raiva porque eu vou estar sem inteligência emocional. Não, faz parte do seu sentimento. Existe, valida. Né? Por que eu tô sentindo isso? Cara, porque aconteceu isso comigo. E por que aconteceu isso comigo? Será que eu também não tenho uma parcela? Lembrei do Thiago Leifert agora, falando num podcast, que assim, não invalide a minha frustração e a minha raiva. É isso. Porque a gente tá num mundo onde você não pode mais sentir raiva. Você tem que ser assim, todo país é amor. A positividade tóxica. A vida é bela. Foi ótimo esse podcast. E você tocou um tema muito bacana, Bia. Porque o pessoal fala da positividade tóxica. E aí tem uma parte boa e uma parte desafiadora também disso. Olha, ele não fala ruim, ele fala desafiador. Desafiador.
Pronto. Quando vocês entenderem, gente, o poder que tem as palavras na vida e você usar de forma estratégica, isso muda o jogo. É o jogo dos profissionais. Isso muda o jogo. Mas falando disso, quando a gente fala de ser positivo e de psicologia positiva, as pessoas misturam e as pessoas até usam o termo positividade tóxica para validar e achar que a vida das pessoas tudo vai dar 100% certo, a vida é bela, os pássaros cantam e eu vou abraçar a árvore e tá tudo bem. Não. Mas você ter uma mentalidade positiva e uma vida positiva significa que eu vou focar na resolução, não vou focar no problema. Eu vou entender que eu ter uma mentalidade positiva, isso vai atrair... Aí você vai levar para um conceito mais religioso, você vai levar para um conceito, aí tá tudo bem, nós não estamos aqui para julgar isso daí. Mas é você entender que existe ali a situação, a dificuldade, não você preferir colocar aquilo pro lado, porque o que eu sinto é que as pessoas não querem mais olhar que tem problema ou raiva. É como se os problemas e o lado negativo da coisa fosse completamente anulado pelo poder positivo. Não, verdade... e ser positivo não é isso. Ser positivo é entender que coisas ruins vão acontecer, né? Vamos falar coisas desafiadoras. Ou analisar os desafios. Cara, faz tudo bem. Em todos os tópicos, né? Fazer um PDCA da coisa. Eu vou falar, por exemplo. Vou falar, por exemplo. Vou falar de mim, né? Por tudo que aconteceu na minha vida, eu sou muito mais de gente. Só clica no seu microfone, que você na frente. Aqui assim, ó. Pronto. Ele se empolgou, ele é sinestésico. Eu sou muito sinestésico. Espero não ter te cortado, mas não, imagina. Eu sei que ia ser muito legal essa frase. Então, Não era palavrão. Não. O que eu ia falar? A minha mente é muito acelerada. A gente estava falando sobre essa questão de você revisar ali a positividade, os sentimentos. Sim. E aí, por exemplo, eu ia falar de mim. Por tudo que aconteceu na minha vida, por eu sempre trabalhar na área comercial e estar aqui com pessoas, assim, essas coisas, para mim é um grande desafio fazer a parte burocrática. Só que eu tenho minha empresa hoje de treinamentos. Eu, por enquanto, já estou estruturando isso, mas eu sou a empresa, né? Eu vendo, eu faturo, eu cobro. A parte criativa. Eu sou a parte criativa. Falta que eu preciso criar. Não, sim. É muito difícil. Só que... Então vem aqui, ó. Vamos na parte de processos aqui, ó. Isso, chama a tia. Exato. E eu entendi que eu preciso, sim, ter processos para que me tornem esse outro lado menos doloroso, né? Então eu preciso ter o meu tempo bem direcionado, eu preciso fazer as minhas coisas, e ser positivo eu entender que as coisas que eu faço durante o meu dia a dia, que às vezes não são tão legais, que eu não gosto, eu vou precisar fazê-las durante um tempo, até que eu crie uma estrutura, processos bem definidos, e eu tenha pessoas fazendo isso para mim. E aí eu não vou fazer isso com martírio, né? Eu não vou reclamar. O que é reclamar? Né? Na tradução da palavra, é aclamar por aquilo que eu não gosto. E aí eu vou criando essa energia ruim. E toda vez que eu sento para fazer aquilo, aí vida, vida. Como é que chama aquele desenho, gente? Vida, céus, não sei o quê. Da compadecida. Isso. É o autoflagelo, né? Eu vou ficar me autoflagelando. Então... se eu começo a fazer isso, e aí entra muito disso. Tem muitas pessoas que são assim e usam esse termo psicologia tóxica para se esconder atrás de um processo de reclamação, né? Então eu estou aqui fazendo uma advogada dos dois lados. Eu acredito que você tem assim pessoas que usam essa psicologia positiva, essa energia positiva para esconder também as coisas, como eu também acredito que o oposto acontece. Que pessoas que usam total essa parte de
a pessoa só reclama, só vê a vida como negativa, se esconde atrás desse termo para falar assim, você tem a psicologia tóxica. A Brené Brown fala muito sobre isso, sobre você ter a coragem de você assumir a sua imperfeição. Mas tem gente que só reclama dos outros. Mas aí Mas é aquela pessoa também que, assim, você chama para um projeto, como que vai ser esse projeto? Quem que vai participar? Como que vai funcionar? Aí você vai lá, desenvolve o projeto, cria ele inteiro. Mas aquela câmera podia estar mais para esquerda, para direita. Para opinar, tem 30 mil pessoas para tirar o projeto do papel. É difícil. Para botar a cara para bater e errar. Quantas pessoas Mas aí eu acho que entra nesse exato ponto que a pessoa prefere muito mais reclamar. A pessoa prefere... Por quê? Porque é muito mais fácil dela ficar ali na comodidade. E aí quando você tem o outro ponto de você aceitar a sua imperfeição, você aceitar que não tá perfeito, você aceitar que você tem com raiva, tá com ansiedade, tá com tudo, mas ao mesmo tempo você pegar aquilo e transformar em ação, é diferente. Porque falta muito ação na vida das pessoas. É sempre muito mais cômodo você ficar estagnado, parado, reclamando, do que você agir e fazer algo com aquilo. Mas dá pra mudar esse ambiente depois que a gente entende aí é muito pessoas? Legal. Como que a gente faz? Vamos usar uma palavra em inglês. Como muda o mindset? Quando você entende essa mentalidade, esse mindset, você começa a entender, e aí nós estamos falando de autoconhecimento, voltando a falar nisso. Você começa a entender o que faz sentido para você na vida, o que não faz. As pessoas que somam, que agregam na sua vida e as pessoas que não somam. E aí você começa a mudar os seus ambientes. Com pessoas que reclamam menos. Que tem a mesma mentalidade que você. Você fala, cara, mas... E aí, você vai se relacionar... Eu não vou ser hipócrita de falar que na nossa família não tem pessoas que têm essa mentalidade. Tem. E tem muito, cara. Muito. Mas assim... são os seus, não estou falando para você não olhar para os seus familiares, mas você muda a sua mentalidade, né? Dalai Lama já falava, seja a mudança que você quer no mundo. Então você muda você primeiro. Automaticamente, quando você começa a se mudar, consequentemente, você pode ver que o seu sistema, o sistema que você está inserido, né? Às vezes familiar, começa a ter pequenas mudanças. E às vezes, se nós pararmos para prestar atenção, nós somos responsáveis, responsáveis não, mas nós somos o caminho, às vezes, para uma mudança familiar, uma transformação dentro da nossa família. Por aquilo que cativa. Exato. E aí você começa a fazer sentido, você começa a ver que às vezes, essa pessoa tem toda essa mentalidade escassa, essa coisa de reclamar, ela vai agregar para minha vida? Não vai. É o importante que eu tenha ela comigo? Não é. Então, eu começo a entender que pessoas... E aí parece frio que eu estou falando, mas não. E olha que eu amo pessoas, eu falo isso de coração. Pessoas vão passar pela nossa vida. Porque são momentos, São momentos. Tem pessoas que vão fazer sentido... Tem pessoas que vão fazer sentido nesse momento e tem pessoas que vão chegar e vão entender. Você vai entender que, cara, para eu estar nesse próximo nível, essa amizade, essa coisa aqui não faz mais sentido para mim. Não faz mais sentido eu permanecer nesse ambiente. E é doloroso muitas vezes, né? Você cortar o laço. Porque a gente é criado, na nossa sociedade, nós somos criados ao apego, não ao desapego. Perfeito. Quando a gente começa a entender isso, e aí eu vou tocar num assunto muito forte aqui, você começa a ressignificar até o processo de partida dessa vida, de morte. Você acredita piamente que a pessoa é só esse corpo, essa carcaça, ou você acredita que é algo mais? E aí, quando você começa a entender isso, ressignificar, você começa a pensar, você começa a falar assim, será que esse apego carnal que eu tenho que ter sempre? Ou, volto a falar, só que isso é simples, é fácil? Não é. Mas, quando você começa a olhar para isso repetidamente, começa a entender, começa a pensar, começa a raciocinar, você começa a criar um hábito até de olhar para isso.
Mas a questão de você olhar para o seu eu. Tem um youtuber, que é o Fábio Akita, que ele fala sobre tecnologia. E ele leu um texto chamado Manifesto Antiparasita, que é a questão do individualismo. A gente precisa, muitas vezes, ser um pouco mais individualista, até para que a gente consiga compreender melhor o outro. Porque você nunca vai entender a dor do outro se você não conseguir entender a sua própria dor. E aí entra o outro ponto, você não vai entender a dor do outro, mas você vai ter que criar um sentimento de empatia, que significa não que você entenda, mas que você está ali por ele e para ele. Você começa a se entender e começa a se entender, tentar se encaixar dentro da comunidade com todos os seus credos. Você tocou num assunto muito legal, Bia, que eu falo muito nos treinamentos. O que é empatia? Ficou uma palavra tão modal, usual, né? O que é empatia? Vamos lá, vamos trazer as definições. Para mim, empatia não é você entender a dor do outro, não é você entender o que o outro está passando, mas é você ter respeito por aquilo, exato, pela pessoa, por aquilo. Você não está entendendo, você não tem noção, mas você não tá invalidando. Muito legal. E o que você colocaria? Eu acho que é nesse aspecto mesmo, assim. Legal. E ter empatia é entender que o meu momento não é um momento de nenhum de vocês dois, mas que a gente pode se encontrar no meio de um caminho para chegar num consenso que vai beneficiar todo o nosso relacionamento, seja ele já desenvolvido muito legal. não. E é muito isso, e eu completaria com o seguinte, se eu sair desta cadeira e for para a sua cadeira, eu vou conseguir ocupar o seu espaço? Não, porque você não sou eu. Não, e o dela você também? Não é a Bia, não. Então, a gente nunca... As pessoas colocam empatia como... Empatia é se colocar no lugar do outro. Não! Você nunca vai conseguir se colocar no lugar do outro. Exato. Porque nós somos seres individuais, nós somos seres diferentes, com criações diferentes, momentos diferentes, viu? E vivências diferentes. Então você nunca vai conseguir se colocar no lugar do outro. Agora, eu posso sim entender a percepção do outro. Eu posso entender que a visão da Bia é diferente da minha. Então a empatia nada mais é do que isso. Eu entender que o óculos, metaforicamente falando, dela é diferente do meu. Então deixa eu experimentar colocar o óculos dela para ver como é que eu vejo a minha vida. Deixa eu experimentar olhar pela visão dela. Então, é tudo isso, é um conceito muito mais amplo, né? Então, se a gente for parar para pensar, é muito mais amplo que isso, né? E não existe o certo ou o errado, né? O que é certo, o que é errado? É tudo uma eterna dualidade, né? Exatamente. São valores, na verdade. Entre o branco e o preto. O certo e o errado são valores. E os valores a gente não pega só de pai e mãe. A gente pega da sociedade. A experiência, o repertório na vida. De tudo, isso. O valor é construído na infância, mas ele é moldado durante toda a vida. Toda a vida. E tudo vai... Exatamente. Tudo vai mudando e vai... Exato. A gente não é, a gente está. Isso. Por isso que eu falo o está. Você entende como tudo... A Bia ou a Luísa de 5 anos atrás... Não, é muito diferente. Eu acho uma coisa maluca quando você vai numa entrevista de emprego e eles te perguntam aonde você se daqui 10 anos. Encontra no seu imaginário daqui a 10 anos. Eu não sei. É a maior balela que existe, gente. Se você é recrutador, pare com isso. É a maior balela que existe. Você tem até um planejamento, mas eu vou falar por mim. Eu, há um ano atrás, eu imaginaria estar aqui. Não. Tá vendo, há 3 meses atrás, mas a gente acaba se programando para algumas coisas possíveis. Só que a programação, ela precisa estar independente da sua frustração se aquilo ali não acontecer. Você tem que estipular micrometas para você diariamente fazer uma construção daquilo. Quais os recursos que você precisa ter para esse processo? Você precisa recursos internos, recursos externos, né? E aí isso está alinhado com o meio que você vive? Exato. Consigo mesmo, com os seus sentimentos, com os seus valores. Tem que ser Porque realista. Tem muitas pessoas que colocam as suas metas, que colocam os seus projetos, fazem os seus processos, mas esquecem de um pequeno detalhe.
alinhamento. Alinhamento Perfeito. emocional, alinhamento com o cônjuge, com as coisas. A gente vai ter que fazer você voltar um outro dia pra gente falar só isso e trazer um pouquinho do aspecto de vendas, por exemplo. Com certeza. Eu acho que o Rômulo tocou num ponto que é super interessante. A gente acaba se frustrando muitas vezes com os nossos projetos por questões que não englobam somente nós. Nós somos responsáveis por nós mesmos, mas não também, pelos outros que estão ali dentro do processo. Se você for pegar... Todo mundo aqui já andou de avião? Sim. Eu gosto muito de falar de metáforas. Inclusive, tem um spoiler aí, a Bia já está sabendo, tem um livro que vai ser lançado, eu acredito que vai ser lançado até dezembro, nós estamos acelerando, um livro de metáforas, um livro de histórias, para te fazer ter uma percepção diferente de vida, que eu estou escrevendo com a Dani, uma grande amiga, e vai ser incrível esse livro aí, vai mudar a percepção. Avise a gente, que pelo menos no nosso Instagram a gente vai colocar. Com certeza. Vou convidar vocês para o lançamento, com certeza. Eu ainda não posso contar essas metáforas aqui, mas no final eu vou contar uma história, uma metáfora, enfim. Então, o que acontece? Qual que é a metáfora que eu tiro do avião? Quando a aeromoça tá fazendo as instruções, né, ela fala, em caso de despressurização, máscaras cairão em você. Primeiro coloque em você para depois colocar isso em outra pessoa. Cara, se você tá com teu filho, você tem que colocar em você primeiro. Isso é muito forte falar. Por quê? Porque se a pressão cai, acaba o oxigênio, você fica oxigênio, morre você e morre o seu filho. Então, se você não consegue se olhar e se cuidar, você vai falhar, e é muito forte isso, você vai falhar na missão de pai, de mãe, de gestor, tudo. Por isso que é muito importante a autorresponsabilidade com tudo que você faz na sua vida. É sua responsabilidade se cuidar, olhar para si, se tratar, estudar. Então, todo esse conceito é muito importante para a nossa vida. E é isso que vai reger a tua vida, os teus negócios. Mas eu aceito o convite e com certeza vai ser muito incrível esse bate-papo. Acho que a gente está chegando nos momentos finais aí de como entender as pessoas. Eu sei que vocês não gostam, mas a gente trava. A gente pode continuar conversando. O que faltou a gente falar? Gente, cuidado, você desligou. Desliguei de novo. E ele mudou a cor do microfone. Aqui, Vou deixar ele amarelinho agora. Vem aqui atrás. Você mexeu no seu microfone. Gente, eu não tô acostumado com essa chiqueza toda. Eu tô muito enjoado. Maravilhoso, né? Mas super aceito o convite. É muito importante estar aqui e falar para vocês. E eu tenho uma metáfora, tenho uma história muito legal, se vocês me permitirem. Num lugar muito... No Japão, né? Há muito tempo atrás, eles vendiam peixe, né? Salmão, especificamente. E aí eles queriam exportar os peixes para outros continentes. E aí, o que eles começaram a fazer? Cara, como é que nós vamos exportar? Fizeram um processo, um estudo, tal, tudo muito bonito, tudo muito bacana. Não, vamos colocar os peixes dentro desse navio aqui, né? Dentro de um tanque, e os peixes vão chegar lá no outro continente tudo vivo. Aí, primeira viagem, chegaram lá, todos mortos. Os caras, poxa, mas o que aconteceu? Não, a gente tem que pegar um tanque maior. Foram lá, investiram, construíram um tanque maior, não sei o quê, climatizaram, tal, assim, assado. Novamente, fizeram a viagem. Os peixes chegaram lá todos mortos. E aí o pessoal sem entender. O pessoal, poxa, mas, cara, o que aconteceu? O que aconteceu? Contrataram o maior engenheiro que tinha lá. Não, esse cara é especialista, aumenta o tanque tem que ser climatizado, vai ter que ser coberto, assim, assado, e tal, não sei o que. Fizeram, os peixes chegaram todos mortos. Aí um dia o dono do negócio, da empresa, estava
pé da vida, falou assim, eu preciso ir pescar. Aí foi lá para Campinas. Adoramos. Foi lá para Campinas, num pesqueiro que tinha lá, assim assado, e ele estava pescando, refletindo na vida, e ele encontrou um pescador, um senhor já bem experiente. Ele falou, rapaz, eu tô com um problema, assim assado, e contou o problema para ele. E esse pescador, ele falou, mas vocês são besta demais, vocês estão gastando energia com o negócio à toa. Eu falei, mas como assim? Ele falou, é só colocar um tubarão dentro do tanque. Eu, cara, como assim? Você é louco? O tubarão vai matar os peixes. Ele, não. Eles vão ter que lutar contra a vida. Pela vida. Contra a vida não, pela vida. E aí, a pergunta que fica, quem é o tubarão de vocês? Profundo. Da vida de vocês. Meu Deus. Por quem você acorda todos os dias e você precisa dar o seu melhor? Cara, eu tô num momento muito individualista, eu acho que... Mas daí, dentro dessa Bia aí, tem tem vários tubarões. E aí, quando eu falo do tubarão, não é uma pessoa só. Para quem tem filho, você tem vários tubarõezinhos. Para quem tem cônjuge. E aí, quando você encontra esse tubarão, é entender que, cara, não é que eu não posso fraquejar. Muito pelo contrário, eu posso fraquejar. Eu posso estar num dia... Mas num dia não legal, mas eu tenho que parar, respirar. O que eu preciso olhar para isso emocionalmente? O que eu preciso ressignificar e chicote estrala de novo. O tubarão é o objetivo também, né? Pode ser? Seja um objetivo. Quem sou eu para falar quem é o teu tubarão? Eu achei muito legal que você trouxe as duas metáforas. A primeira da máscara, depois do tubarão. Porque, assim, eu passei anos da minha vida botando a máscara primeiro nos outros. E primeiro nos outros e nos outros. E eu tô num momento que eu acho que o próprio tubarão na minha vida sou eu mesma. E eu tô botando muito mais a máscara em mim mesma. Eu tô num momento realmente de viver comigo. Ontem eu liguei pra minha mãe de manhã, inclusive, e falei com ela, tá tudo certo. Eu tô aprendendo a viver comigo. Eu passei tanto tempo vivendo por outros, por relacionamento, por família, que agora eu tô aprendendo a viver pra mim. E é um processo que é libertador. Quando você aprende a diferença entre solidão e solitude, você começa a agregar muito mais valor em você. Eu tô no processo agora de interessância. O que eu posso fazer pra mim mesma me sentir mais interessante pra mim? É que e tá sendo super valioso. Ser humano é difícil, é desgastante. Poxa, demais. Ser humano são muitas questões, porque a gente tem a nossa própria questão, a questão do meio ambiente, a questão do trabalho, a questão de como estará no futuro. Não estarei aqui, mas o que eu vou deixar? Qual vai ser o seu legado? Qual que é o meu legado? O que eu vou deixar para as próximas gerações, entendeu? A grande questão é que as pessoas colocam um modal de que você tem que resolver tudo. Você tem que ser bom em tudo. Você tem que abraçar o mundo. E não necessariamente. Você tem que viver. Você vai ter acertos, erros. Esses erros, o que eu aprendi com esses erros? Eu preciso recalcular a rota, né? Do Waze. Vamos falar, então eu preciso recalcular a rota. Mas quando eu entendo isso, quando eu entendo do meu tubarão, o porquê, tudo que vai acontecendo, quando eu entendo o meu porquê, o como, fica muito mais simples. Exato. Primeiro entenda os porquês e depois o como. Eu fiz uma live ano passado com esse tema. É você entender o motivo, né? É o tubarão, metaforicamente falando. E falta isso. Tudo tão complexo. É sempre a resolução, mas nunca a gente vai precisar da atenção entender de vocês, assim, umas 30 vezes. Já comecem a escrever comentários aí do que vocês estão captando da nossa mensagem aqui, principalmente da mensagem do Rômulo, pra gente chegar num quantiqualha aí. Falar nisso, se vocês me permitirem, é hora do jabá, né? Por favor. Tem que ter o jabá, né? Por favor. Já. O tempo, vamos lá, vamos não para. Isso, vira aí, Rômulo. Vamos recomeçando. Eu sou mentor. Carta de novo. Desliguei, vamos lá. Eu sou mentor, né? Sou treinador comportamental, então dou treinamento em empresas, para pessoas diretamente. Hoje,
eu estou, né, treinador, porque muita coisa está acontecendo, então palestras motivacionais, e eu entendo que as pessoas elas precisam ser treinadas, elas precisam ser motivadas, elas precisam falar de emoções. Então, para quem quiser treinamento de vendas, de comunicação, de toda a parte emocional, motivacional, tem o site www.romulogambardella com 2 L's, Gambá, R na frente dela com 2 L's.com.br. E o meu Instagram é também romulogambardella.oficial. Original igual eu, só tem eu. Então, assim, para mim é incrível estar com vocês. Obrigada pela minha eterna atenção. gratidão. Você vai voltar aqui pra gente falar sobre vendas. Quero saber assim, tudo sobre time comercial. Já tivemos alguns diálogos com alguns convidados aqui que sentaram aí na sua cadeira. Que honra, gente. Que a gente um comentário geral, principalmente para quem está empreendendo, o que é prospecção, como eu começo um contato com o meu futuro cliente, porque não tem faculdade disso. Então, vamos focar um pouquinho aí, aproveitando seu PNL. O que é um funil, gente? O que é funil? Como estruturo meu funil, como eu estruturo com a minha equipe, como dar comandos. Eu acho que vai ser bem bacana numa próxima conversa, né, Bia? Com certeza. A Bia estará comigo. Estarei aqui. Eficiência versus esforços comerciais. E aí, o que a gente faz? Uau. Vai ser incrível, eu tenho certeza. Tô de pé aqui para vocês, sempre à ordem. E vai ser incrível bater esse papo com vocês aí, vai ser muito bacana. Vendas se trata de pessoas. Exato. Sensacional. Bia, obrigada. Muito obrigada, Lulu. Obrigada, Rômulo. Gratidão. Muito obrigada. Gratidão, Lu. Vou fazer um agradecimento a Renatão, Dr. Renato Martinelli, que fez essa conexão aqui. Fez essa ponte. Eu agradeço a Bia que fez essa conexão aqui. Muito obrigada. E daqui vão sair coisas e projetos incríveis, tenho certeza. Com certeza. Eu quero agradecer quem assistiu, quem está assistindo e quem vai assistir. Já aproveitar para vocês se inscreverem no nosso canal, ativar o sininho, comentar, entrar no Instagram, compartilhar. Quanto mais vocês compartilharem a nossa conversa com amigos que tenham os mesmos pensamentos ou não, vai agregando e a gente vai aumentando a nossa comunidade, que é esse o objetivo principal aqui do podcast. Trazer gente interessante. Fomentar network. Fomentar network, conhecer o outro e agregar cada vez mais conhecimento, seja nos negócios, seja no mercado financeiro, seja para a vida, né? É isso. Obrigada. Minha eterna gratidão. Obrigada, gente. Obrigada, Serginho. Obrigada, Serginho. Muito obrigada, Serginho. Ele sempre foge, mas um dia eu vou... Ou ele vai ser co-host, ou ele vai ser entrevistado. Exatamente. Fica o convite. A gente vai te entrevistar, Serginho. É isso aí, Clara. Obrigada. Tchau.